Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre embargos declaratórios, né? O primeiro estudo que nós estamos fazendo depois da teoria geral dos recursos, né? E trata-se de um estudo de suma importância, né? Que são os embargos declaratórios, que aparentemente parece que é uma coisa à toa, quando na verdade é um instrumento muito útil a ser utilizado nas situações que a lei prevê, né? Então, inicialmente, nós vamos falar da previsão. Os embargos declaratórios estão previstos no artigo 320 do Código de Processo Penal e no artigo 619 e 620 do Código de Processo Penal também. Então, embargos de sentença, artigo 320. Embargos de acórdão, artigo 619 e 620. E os tribunais superiores também têm nos seus regimentos internos, tem a previsão dos embargos, né? Lá no STJ, no artigo 263 do regimento interno e no artigo 337 do regimento interno do STF. Tá? Já no processo civil, nós temos a previsão. Pois não. Regimento interno do Supremo Tribunal Federal. 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. E também nós temos, né, no artigo, o novo Código de Processo Civil trouxe também os embargos com algumas alterações relevantes, nós podemos até comentar, do artigo 1022 ao artigo 1026 do novo Código de Processo Civil. Tá? Então, podemos falar que estas são as previsões dos embargos declaratórios. Tá? Então, embargos de primeiro grau, ou seja, do lado 320 do Código de Processo Penal, são chamados aliás, de 320 não, pessoal, 382, estou fazendo confusão, anotem, 382 do Código de Processo Penal e chamado de embarguinhos, tá? Por quê? Embargos de primeiro grau. E embargo de segundo grau é chamado puramente de embargos, tá? Só para vocês terem essa noção, que se encontrar essa palavra embarguinhos, vocês sabem que trata-se de embargos de primeiro grau, tá bom? Agora, a natureza jurídica, nós temos que falar aqui dos embargos declaratórios. Quando eu falo em natureza jurídica, duas questões vêm à mente. Será que trata-se de um recurso ou não é um recurso? É um meio simplesmente de corrigir uma decisão de caráter administrativo, não tendo natureza recursal. Para Tourinho Filho e a maioria da doutrina, entende-se que trata-se de um verdadeiro recurso, capaz, né, de modificar aquela decisão que contém um vício, e aqui no processo penal, de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Então, esses embargos servem justamente para reparar, né, uma decisão que está eivada de um desses vícios que eu acabei de mencionar. Por exemplo, Fernando Capezo entende que os embargos declaratórios não têm natureza recursal, né, que ele é um simples meio de correção. Mas para isso, se fosse um simples meio de correção, o próprio artigo 494 do novo Código de Processo Civil, inciso 1º, ele já diz que erro material, inexatidão, pode ser corrigido de ofício, independentemente de requerimento, independentemente de embargos, né? O Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, lá no artigo 1022, ele inovou, né? Ele tirou essa questão da ambiguidade e falou, só cabe embargos declaratórios na decisão
omissão, contradição, obscuridade, ou para corrigir um erro material. Então, o Código de Processo Civil veio com essa redação, tá? E define lá o que é uma decisão omissa, né? No artigo 1022 ele já define quando considera-se uma decisão omissa. Aí ele até remete para a hipótese lá do, salvo engano, 489, que trata dos efeitos da sentença quando considera-se uma sentença sem fundamentação, naqueles casos que caracteriza uma omissão. Nós vamos explicitar aqui. Mas então estão cientes que parte da doutrina entende que trata-se de um recurso e a outra parte da doutrina entende que não se trata de um recurso. A jurisprudência tende pelo lado que tem natureza recursal, né, capaz de modificar aquela decisão eivada de contradição, de obscuridade e ambiguidade. Só que, tanto que nós vamos verificar que os embargos declaratórios não têm efeito infringente, que é o efeito modificativo da decisão em si, da parte dispositiva da decisão. Ele não tem esse efeito modificativo, porque para isso tem o recurso correto. Então, por exemplo, o juiz deixou de considerar uma causa de diminuição de pena. Eu vou entrar com embargos declaratórios para ele fazer a dosimetria corretamente? Não, qual recurso que cabe para isso? Se for sentença condenatória, o recurso cabível é a apelação e não embargos declaratórios. Tá? Então, quando existir o erro improcedendo, que aí caberia correição parcial, ou erro injudicando, não cabe embargos declaratórios. Cabe o recurso próprio para impugnar aquela decisão. Então, se for uma sentença condenatória, caberá embargos, aliás, caberá apelação. Se for uma sentença absolutória, da mesma forma. Tá certo? Então, mas há possibilidade de efeito infringente. Tá? Quando ele tiver essa possibilidade da modificação, de quando o juiz for sanar a contradição ou a omissão, for de tamanha monta que possa modificar a parte dispositiva, nós podemos falar que os embargos, nesse caso, terão efeito infringente, efeito modificativo, que não é a regra, é a exceção. E o novo Código de Processo Civil veio falando isso. Olha, se os embargos, se o juiz ou o relator vislumbrar que é possível ocorrer a modificação, ou seja, dar efeito infringente, efeito modificativo nos embargos, ele ouvirá a parte contrária. Isso a jurisprudência já vinha, agora no Código de Processo Civil está lá expressamente, né, do artigo 1022 ao artigo 1026 do novo Código de Processo Civil, que trata dos embargos declaratórios. Tá? Aqui também modificou a parte do juizado especial da Lei 9.099, do artigo 83, que trata dos embargos declaratórios, tirando a questão da ambiguidade, porque antes no juizado especial caberia embargos declaratórios para sanar contradição, omissão, obscuridade ou dúvida. Então a palavra é dúvida. Então hoje os embargos declaratórios do juizado especial pode ser proposto quando a decisão for omissa, contraditória ou obscura. Para corrigir erros materiais não precisa nem de embargos declaratórios. O juiz poderá corrigi-lo de ofício ou mediante simples petição da parte. Não precisa de embargos declaratórios. Mas se opor os embargos declaratórios para corrigir inexatidões ou erros materiais, o juiz poderá recebê-lo? Poderá, tranquilamente, recebê-lo como embargos declaratórios. Mas não há necessidade, porque tem a previsão que ele pode ser corrigido de ofício ou por simples requerimento das partes. Tá certo? Tudo bem? Então falamos aí da natureza jurídica dos embargos declaratórios. Eu falei da questão
do efeito infringente, que não é a regra, é a exceção. Via de regra, embargos não modifica nada, ele vai aclarar, ele vai aperfeiçoar uma decisão que está contida com um desses vícios que eu acabei de reportar. Certo? Agora, antes de falar nas hipóteses, no processo penal, que aqui nós estamos estudando processo penal, nós vamos falar embargos no processo penal, do jeito que ele está. Tá? As decisões passíveis de proposição de embargos declaratórios. Então, qualquer decisão, seja decisão definitiva, seja decisão com força de definitiva, seja qualquer decisão interlocutória, né? Seja conforme esse é um posicionamento do ministro Marco Aurélio, ele diz que até mesmo de despacho, essa é uma isolada, estou falando só para vocês saberem que tem essa opinião. Ele diz que mesmo despacho, se tiver força decisória o despacho, caberia embargos declaratórios, como aquela decisão do presidente do Tribunal Recorrido, que julga, não admite embargo, não admite recurso especial ou recurso extraordinário. É um despacho que denega o recurso especial e extraordinário, não conhece o recurso especial e extraordinário. Presidente do Tribunal Recorrido, o ministro Marco Aurélio entende que nessa hipótese é possível embargos declaratórios, porque esse despacho ele tem força decisória. Portanto, se ele tem força decisória, é possível opor embargos declaratórios. Mas é uma fundamentação bem isolada. Então, cabe de sentença, de decisão interlocutória, cabe embargos de declaração, seja na execução, seja no processo de conhecimento, seja em segundo grau de jurisdição. Só alguns julgados aqui, pelo menos no Tribunal de Justiça de São Paulo, se eu não me engano, artigo 389 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, diz que se a decisão, se o indeferimento do embargos declaratórios em decisão monocrática, não caberia recurso. Tá? Mas outra parte da doutrina entende que de indeferimento liminar de embargos em segundo grau é passível do agravo regimental, porque toda decisão monocrática que causar gravame à parte é possível a propositura do embargo, do agravo regimental, justamente em homenagem ao princípio da ampla defesa como garantia constitucional. Certo? Então vamos lá, vamos falar das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios. Então, no processo penal, nós temos 4 hipóteses de cabimento. Então, cabe embargos declaratórios de uma decisão que contenha o vício da ambiguidade. O que é ambiguidade? Por exemplo, quando o juiz ou o relator, o desembargador, eu estou falando em embargos de primeiro e segundo grau, de acordo com o Código de Processo Penal, quando ele utiliza, por exemplo, frases que dão margem à dupla interpretação, nós poderíamos dizer que essa decisão contém o vício da ambiguidade. Alguns doutrinadores dizem que a ambiguidade é um dos pontos de obscuridade. A ambiguidade seria um dos pontos do vício de obscuridade, que é a segunda hipótese de cabimento de embargos declaratórios, que é a obscuridade. Então, o próprio nome já diz. O que é uma decisão obscura? Falta clareza. Uma decisão deve ser lógica, deve ser contextualizada, deve ser clara, deve ser objetiva. A partir do momento que você não consegue entender o que aquele parágrafo quer dizer, e que seja relevante na decisão, na discussão da causa, é possível, então, os embargos declaratórios com esse fundamento, dizendo que a decisão ela contém o vício da obscuridade, ou seja, falta-lhe clareza, falta lógica, falta objetividade.
certo? Esse é mais um das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. E nós temos também aí a contradição. Né? A contradição, toda vez que houver uma contradição, olha, o juiz fala, deu aquele exemplo, né? Na sentença ele vem e diz que há elementos suficientes para condenar, que há indícios de autoria e materialidade, depois ele vem e diz que absolve. Então está nítido aí que há uma contradição. Ah, mas a sentença é nula. Tá, mas o juiz poderia sanar esse vício da contradição. Porque contradição é isso, existe proposições que não se encaixam entre si. Então isso nós falamos que aquela decisão é absolutamente contraditória. Né? E temos a omissão, né? Toda vez que... E aí nós podemos remeter, salvo engano, até o parágrafo único do artigo 1022, que fala: considera-se decisão omissa a que, por exemplo, deixa de apreciar as teses da defesa ou da acusação. Nós podemos dizer que tem ali uma omissão. Deixou de apreciar uma das teses principais da defesa. Tá? Então nós podemos dizer que há uma omissão. O juiz, então, nesse caso, verificando que através dos embargos declaratórios, ele vai corrigir, ele vai aperfeiçoar aquela sentença que está omissa, contraditória, ambígua ou obscura, ele verificar que, para ele acertar aquela decisão, ele vai modificar. Aí nós falamos que os embargos terão efeito modificativos, terão efeito infringente, né? E nesse caso ele tem que abrir para a parte contrária manifestar. Por uma interpretação analógica, que já vem descrito, isso é previsto lá no Código de Processo Civil, e também é entendimento jurisprudencial, mesmo antes do Código de Processo Civil, em 2015. Tá certo? Tudo bem? Então, esses são as 4 hipóteses de cabimento. Como eu disse, no processo civil e no juizado especial, nós não temos mais a previsão da ambiguidade e nem da dúvida que tinha lá no juizado especial. Então, lá no juizado especial ficou igual ao processo civil, porque o Código de Processo Civil alterou o artigo 83 da Lei 9.099 de 95. E você pega vários doutrinadores aí que tem livros novos aí, que não alteraram essa modificação do artigo 83, que foi alterado pelo novo Código Civil de 2015. Então, tem muitas obras que existem aí depois do novo Código de Processo Civil, mas quando eles vão falar de embargos, eles estão com a redação antiga ainda do artigo 83, falando de embargos. Então, embargos no juizado especial, ele é cabível quando há uma contradição, quando há uma obscuridade e quando há uma omissão. Não cabe mais quando ocorra uma dúvida, que seria a mesma coisa que ambiguidade, só que no juizado especial utilizava-se a palavra dúvida. O Código de Processo Civil também não fala em ambiguidade mais. Ah, mas e o Código de Processo Penal? Esse sim ainda mantém. Então, se for processo sumário ou ordinário que se aplica o Código de Processo Penal, existe lá os embargos declaratórios de primeiro grau contra a decisão de primeiro grau, embargos declaratórios contra a decisão de segundo grau, cuja previsão são as 4 hipóteses de cabimento: ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão. São as 4 hipóteses, não foi modificado. O novo Código de Processo Civil não alterou o artigo 382, o artigo 619, o artigo 620, não sofreu nenhuma alteração em face ao novo Código de Processo Civil. É lógico que nós podemos fazer uma interpretação extensiva, né, para melhorar a aplicação dos embargos no processo penal. Mas não foi modificada a essência dele do processo penal. Continua lá a ambiguidade.
Toda vez que o juiz, numa frase, usar um termo lá de dupla acepção que cause essa dúvida, né, essa decisão se torna ambígua, é possível que você proponha os embargos declaratórios com esse fundamento. Tá certo? Então, deixando bem claro essa questão. Tá? E outro detalhe importante falando dos embargos, é necessário que você indique o ponto omisso, o ponto contraditório, o ponto ambíguo ou o ponto obscuro daquela decisão. Senão, seus embargos serão indeferidos liminarmente. Né? Então, se eu falo para o juiz dá uma sentença, igual eu peguei um processo de Bauru, num crime aqui de Ribeirão Preto, região, falsificação de medicamentos, eu era advogado de um deles, a sentença do juiz tinha 392, não tem, 392 laudas, a sentença, 392 laudas. Imagine você falar, excelência, fulano de tal, seu advogado, vem interpor embargos declaratórios com fundamento no artigo 382 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, requer que seja recebido e autuado e no mérito seja julgado procedente os embargos declaratórios. O que o juiz vai fazer? Se eu sou juiz, eu indefiro liminarmente. Você não indicou o ponto que você acha que é obscuro, omisso, contraditório ou ambíguo. Como que você não vai indicar o ponto que é objeto do seu recurso? Então eu vou lá na página 150, no terceiro parágrafo, vou trazer ele aqui para o corpo da minha petição e vou dizer, olha, aqui existe uma contradição que pode influenciar, o que influencia na fundamentação de Vossa Excelência. Então eu indiquei o ponto, objeto do embargo. Se eu não faço isso, qual é a decisão do juiz? Indeferimento liminar dos embargos. Ele nem conhece os seus embargos. Não é que ele vai julgar improcedentes seus embargos. Ele não vai conhecer os seus embargos. Ele vai ficar procurando na sentença onde que está a contradição, 392 laudas? Não, é você, parte interessada, que vai indicar o ponto objeto da contradição, onde você está discutindo da omissão, da obscuridade. Tá certo? Em segundo grau, também. Né? Porque o endereçamento dos embargos, ele é feito para a própria autoridade que proferiu a decisão. Então, se é o juiz da 5ª Vara Criminal, eu vou endereçar meus embargos declaratórios para o juiz da 5ª Vara Criminal. Se é o relator fulano de tal da 1ª Câmara Criminal, desembargador fulano de tal, da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele é o relator. Então, ele que fez o voto, foi acompanhado por demais relatores, foi publicado o acordo. Você tomou ciência, lá foi publicado o acordo, você leu o acordo, entende que o acordo é omisso em determinado ponto. Olha, eu pedi aqui o direito do sujeito recorrer em liberdade e a revogação da prisão preventiva não foi apreciado. Então você pode opor uns embargos declaratórios dizendo que houve uma omissão? Pode, mas você tem que indicar. Tá? Se você não indicar o ponto objeto da omissão, o relator vai indeferir liminarmente os seus embargos. Ele não vai conhecer os seus embargos. Não é que ele vai julgar improcedente, não. Simplesmente ele não vai conhecer. Ele vai procurar no acordo para ver onde que está a omissão? Não. Você que tem que fazer uma interpretação analítica da sua tese ali de omissão, indicar, trazer lá do acordo, indicar na sua petição inicial qual o ponto objeto da omissão, fazer essa interpretação analítica ali, debruçar sobre ela e provar que existe uma omissão. Olha, em razões de apelação, a defesa sustentou isso conforme pedido aqui, a página tal, folha tal. Tá? No acordo, Vossa Excelência, ao proferir a decisão, fica em silêncio em relação ao pedido traduzido lá nas razões de apelação
conforme a parte dispositiva aqui que Vossa Excelência delibera sobre a conclusão do acordo, deixando de apreciar um pedido da defesa. Então você mostrou para ele onde que está a omissão, ou onde que está a contradição, a obscuridade ou a ambiguidade. Se você não o faz, os seus embargos serão indeferidos liminarmente, em decisão monocrática. Né? E alguns tribunais não admitem nem recurso. O Tribunal de Justiça tem um regimento interno que fala que não admite recurso. É lógico, você pode tentar o agravo regimental, porque qualquer decisão monocrática que causar gravame à parte, cabe agravo regimental. Tá? Mas, por exemplo, o regimento interno do Tribunal de Justiça entende que nesse caso não cabe. Eu falei 389, né? Do regimento interno do Tribunal de Justiça, fala que nesse caso não caberia nenhum recurso. Tá? Mas a minha opinião é que isso fere a Constituição Federal, que garante aí a ampla defesa. Então, você interpondo um agravo regimental, ele está obrigado a levar para a turma, né? Porque é a turma que vai julgar através do agravo regimental. Tá? Então, composta por 5 desembargadores, né? Ele vai colocar para a decisão colegiada apreciar aqueles embargos declaratórios que foram opostos contra o acordo e voto do relator. Tá? Então você endereça diretamente a quem proferiu a decisão. Se foi lá o relator da 5ª Câmara, fulano de tal, ministro da 5ª turma do STJ, que é o que proferiu o voto, você vai endereçar para ele os embargos declaratórios. Tá? Quem proferiu o voto, quem foi o relator, ele mesmo vai receber os seus embargos. Tá? Se ele tem um poder de retratação, tá? Ele pode, ele mesmo, aí, em decisão monocrática, rever e acatar os seus embargos ali, ou se não, ele coloca em decisão. Se for para ele manter, ele coloca em decisão do colegiado. Tá certo? O juiz, ele pode julgar procedente ou improcedente, ou pode indeferir liminarmente. Se indeferir liminarmente, você necessariamente não tem nenhum recurso a opor, se não alegar essa sua tese de omissão em preliminar do recurso de apelação, ou preliminar do recurso de sentido estrito, se for o caso, ou preliminar de agravo à execução, não sei qual recurso, qual foi a decisão. Certo? Então, o juiz de primeiro grau indeferiu liminarmente os embargos. Tá? Não tem recurso cabível. Né? Resta você alegar em preliminar do recurso próprio, seja apelação, recurso de sentido estrito, agravo, não sei. Você alega em preliminar do recurso aquela omissão, aquela obscuridade, aquela contradição ou aquela ambiguidade. Tá? Tudo bem? Sob pena também de preclusão daquela matéria, que não foi discutida, não foi alegada na sentença, a não ser que seja uma questão de ordem pública, né? Aí o tribunal de ofício pode ir lá e acatar. Certo? Então vamos falar agora do prazo dos embargos declaratórios. Será que os embargos declaratórios possuem prazo? No processo penal, embargos são 2 dias os embargos declaratórios. O prazo é 2 dias. Né? E esses 2 dias são 2 dias corridos, então isso é muito rápido. Né? Então, a gente sempre confia aí numa associação, sou associado há mais de 20 anos, uma associação dos advogados de São Paulo, que nos enviam todo dia as publicações do Diário Oficial, de todos os diários oficiais. Então, e aí, só que, imagine, se atrasar, você publicou num dia, exclui-se o dia do início, conta o segundo dia, o prazo já não é no outro dia. São 2 dias, de acordo com o artigo 798, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Exclui-se o dia inicial no cômputo do prazo.
Então, se é diário oficial eletrônico, disponibilizou hoje. Hoje é segunda. Disponibilizou hoje. Considera-se publicado amanhã, terça. O prazo começa na quarta. Eu tenho quarta e quinta. Meu prazo termina na quinta, até meia-noite. Quarta e quinta, processo eletrônico. Se o processo for físico, se não tivesse suspenso, eu tenho que protocolar lá no balcão do fórum, lá, ou do tribunal. Se tiver o protocolo integrado, você protocola aqui mesmo. Tá certo? Então você tem 2 dias. Eu acho que, ao meu ver, deveria ter uma modificação urgente nos prazos do processo penal. Nós já dei uma prévia para vocês quando eu falei daquele pressuposto objetivo, que é a tempestividade. Eu falei que tem muitos prazos diferenciados. Poderia fazer igual o processo civil. Processo civil, a regra dos recursos são 15 dias. Né? E, exceto embargos declaratórios, são 5 dias. Então ficou uma coisa bem mais simplificada. Agora no processo penal, não. No processo penal nós temos súmula que fala em prazo. Não tem previsão legal, mas tem súmula que anuncia o prazo. É absurdo. Então, 2 dias eu acho um prazo muito exíguo. Tanto que, numa proposta assim já inovadora, o novo Código de Processo Civil, em 5 dias, ele alterou a lei do juizado especial, a lei 9.099 de 95, e diz, olha, aqui no juizado o prazo são 5 dias. O prazo são 5 dias. Para você opor embargos declaratórios. No STJ, no STS, também tem previsão regimental de 5 dias para a interposição de embargos declaratórios. Mas é regimento. O Código do Processo em relação à decisão de primeiro grau e decisão de segundo grau, o prazo são 2 dias, permanecem 2 dias. 2 dias corridos. Lá no tribunal também, 2 dias corridos. Então vocês têm que fazer essa diferenciação sempre. Partindo do seguinte princípio: o novo Código de Processo Civil não revogou o artigo 798 do Código de Processo Penal, que fala da contagem de prazo. Então isso que tem que ter em mente. O novo Código de Processo Civil não revogou o artigo 798. Então tudo é corrido. Mas o recurso especial extraordinário está lá no Código de Processo Civil. Por que são dias corridos e não dias úteis? No processo penal são dias corridos. Por quê? Entende-se que o Código de Processo Civil não revogou o artigo 798, que trata da contagem de prazo no processo penal. Dias corridos, é contínuo, é peremptório, não interrompe, não suspende. É lógico, casos excepcionais, força maior, isso tudo deve ser analisado pelo juiz. O advogado tinha 5 dias para propor apelação, o advogado morreu, e aí? O cliente não pode ser prejudicado. Lógico, nesse caso, conta da última intimação, mas se o réu foi intimado primeiro, depois o advogado não apelou, depois o advogado que poderia apelar morreu, o réu não pode ser prejudicado. Lógico, nesse caso será reaberto o prazo. Situação excepcional. Mas os prazos são contínuos e peremptórios, não interrompe, não suspende. A não ser no caso de deliberação, conforme previsão do novo Código de Processo Civil, que são o recesso, né? De 20 de dezembro a 20 de janeiro. Isso aí o prazo fica suspenso. Aí aplica no processo penal, para você ver como é que. É lógico que isso aplica, está previsto no Código de Processo Civil, mas aplica também no processo penal. O recesso forense, que é do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, fica suspenso. Tá? E nos tribunais superiores tem 2 recessos, tem o de julho e tem o de dezembro a janeiro. Tá? Para nós aqui nós não temos, não é direto. Tudo bem? Sobre prazos, alguém tem alguma pergunta sobre prazo? Não entendeu essa contagem de prazo? Tá? Está previsto direitinho aí no Código de Processo o prazo de 2 dias. 2 dias. Exclui-se o dia inicial.
Então, tomei publicado, sentença publicada em audiência, tomei ciência hoje. Eu quero embargar. Meu prazo começa a partir de amanhã. Então, eu tenho amanhã terça, meu prazo vence na quarta. Se for processo físico, eu posso ir até meia-noite protocolar. Se for processo digital. Se for processo físico, se não tiver possibilidade de peticionamento digital no processo físico, você tem que ir no balcão até o horário do expediente ou fora, se a loja estiver aberta. Questão numa situação normal, né? O que nós estamos vivendo é uma situação anormal. Tá? Uma situação normal, você deveria assim proceder. Tudo bem? Tranquilo? Então nós falamos do efeito infringente. Tá. E os embargos declaratórios, ele se processa inaudita altera partes, ou seja, ele é processado independentemente da oitiva da parte contrária. Não se ouve a parte contrária nos embargos declaratórios. Então, o juiz proferiu uma sentença. Eu sou advogado do réu, entendo que há uma contradição. Vou opor embargos declaratórios. O juiz não vai ouvir o Ministério Público. Ele julga os embargos declaratórios. Se conhece, se não conhece. Se conhece, ele julga procedente ou improcedente. Tá, no tribunal também é a mesma coisa. Agora, numa interpretação extensiva ao Código de Processo Civil, você pode sustentar isso no processo penal? É lógico que sim, eu sustento isso direto. A possibilidade do efeito infringente que ouça a parte contrária em homenagem ao princípio contraditório. Então eu falo para o juiz, olha, eu já até cito isso aí, excelência, eu faço tá no cabeçalho ali, embargo declaratório, possibilidade de efeito infringente. Então, eu já falo para o juiz que aquele embargo, ele tem possibilidade do efeito infringente, que é o efeito modificativo. Portanto, numa interpretação extensiva do novo Código de Processo Civil, abre-se para a parte contrária manifestar. Tá? Então, lá no processo civil, o sujeito tem 5 dias para interpor embargos declaratórios. Ele interpôs. Se o juiz verificar se há possibilidade de efeito infringente, que é efeito modificativo, que é a exceção e não a regra, ele abre para a parte contrária manifestar em 5 dias também, em homenagem ao princípio do contraditório. Tá certo? Por quê? Para ele decidir, ele vai ouvir a parte contrária também sobre aquela pretensão dos embargos. Tá certo? Então, toda vez. Isso não tem previsão no processo penal, deixando bem claro. Não tem previsão no processo penal. Eu estou fazendo uma interpretação extensiva, um novo Código de Processo Civil, e trazendo aqui para o processo penal. Falando para o juiz, olha, excelência, eu entendo que há a possibilidade do efeito infringente, então, para evitar futura nulidade, que seja intimada a parte contrária, que seja intimada o Ministério Público a manifestar em relação à petição de embargos declaratórios. O juiz pode entender, deferir, entender que não é possibilidade de efeito infringente, como é inaudito altera partes, ele já julga os embargos declaratórios. Ele já julga os embargos declaratórios e pronto. Certo? Mas pois não. Sim, a previsão do artigo 83 da Lei 9.099 de 95, embargos declaratórios 5 dias, foi alterado, exceto o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, que são 5 dias. Então, embargos de acordo de segundo grau, Tribunal Regional Federal, Tribunais de Justiça estaduais, nos juizados no juiz de primeiro grau, seja no âmbito da Justiça Federal, seja no âmbito da Justiça Comum, os embargos são 2 dias. Juizado especial, 5 dias. Esse prazo não é de agora. Mesmo antes do novo Código de Processo Civil, o prazo já era de 5 dias. E o Código de Processo Civil veio alterar algumas partes dos embargos declaratórios, tirando aquela hipótese de cabimento, que é no caso de dúvida. Então, os embargos declaratórios em sede de juizado especial, eles se equiparam ao embargos do processo civil.
porque o juizado especial não é só criminal, é civil e criminal. Então, o novo Código de Processo Civil veio, modificou toda essa parte do embargo declaratório, fazendo ele ficar igual ao processo civil. Tá certo? Artigo 83 e seguintes, parágrafo 1º, 2º, se não me engano, tem até o parágrafo 3º do artigo 83, da Lei 9.099 de 95. Tudo bem? Então tá. Que mais nós podemos falar de embargos declaratórios? Então, eu falei do indeferimento liminar, dos embargos. Cabe embargos declaratórios, de embargos declaratórios? É possível, desde que aquela segunda decisão conste alguma omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. Então, é possível embargos declaratórios de embargos declaratórios. Tá? Então, isso é possível. Lembra do caso do Lula lá, né? Os segundos embargos? Não vamos admitir. Tudo bem, tá? Mas você não pode continuar discutindo aquela primeira decisão. Mas se o segundo embargo, você opôs o primeiro embargo, no segundo embargo você opôs porque aquela decisão que julgou os embargos, ela tem uma parte omissa. Não é no acordo, agora é na decisão dos embargos. No acórdão dos embargos que tem omissão. Cabe segundo embargo? Cabe, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Agora, o Código de Processo Civil veio e deixou essa questão bem clara. Olha, embargos de embargos, no primeiro embargo, se você demonstrar que tem caráter, se ficar demonstrado que tem caráter protelatório, tem a multa de 2% no primeiro embargo e nos segundos embargos a multa é de 10% do valor da causa. 2% no primeiro embargo, se for para protelar aquela questão, se for protelatório os embargos, para não deixar transitar em julgado, acontece muito. O primeiro, a multa é 2% e o segundo, a multa é 10%. Tá? Já no processo penal, não tem previsão a multa. Isso é no processo civil, mas no processo penal não tem previsão. Então, se eu interpor embargos de embargos, não vai ter multa. Então, o que principalmente lá no STJ, o que os ministros estão fazendo? Quando você interpõe embargos de embargos, ele já dá uma decisão no acordo, já decide, nega o provimento ao acordo e determina a certificação imediata do trânsito julgado, baixando os autos à origem. Eles estão fazendo isso agora, porque não pode multar. Mesmo, é lógico, você, por exemplo, embargos declaratórios, de embargos declaratórios, de agravo regimental, de agravo em recurso especial. Olha, embargos declaratórios, de agravo regimental, em agravo de decisão denegatória de recurso especial extraordinário. Essa seria a terminologia que iria constar lá. Então, no processo civil, eles mandam a multa de 2%, de 10% do valor da causa. Mas no processo civil não tem previsão. No processo penal não tem previsão. Se não tem previsão, eles estão atuando dessa forma. Se vê que você está protelando ali, você entrou com embargos declaratórios, tudo bem. Segundo embargos declaratórios, quando ele solta a decisão que não conhece ou se conhece, nega provimento, eles já determinam que seja certificado imediato trânsito em julgado, independente de outra petição ou outros recursos, baixa os autos à origem. Ponto final. Não quer nem saber. Entendeu? Eles estão fazendo isso aí nos tribunais. Tudo bem, porque não tem multa no processo penal. Tá certo? Vamos falar então também da legitimidade dos embargos. Quem é parte legítima para propor embargos declaratórios? Bom, a legitimidade coincide sempre com a posição de parte. Então, nós temos juiz, autor e réu. Então, essas são as partes obrigatórias para a formação da relação processual. Não é? Relação essa triangular, né? Juiz, autor e réu. Então, nesse caso, o Ministério Público tem legitimidade? Tem.
A defesa, o réu tem legitimidade? Tem. O assistente de acusação tem legitimidade? Também, porque ele é parte contingente, ou seja, para que a relação jurídica possa existir, não necessariamente precisa existir o assistente de acusação, tá? Mas se ele foi habilitado no processo, ele também ele tem legitimidade para interpor embargos declaratórios, tá certo? Então, o assistente de acusação, o Ministério Público, o réu, são partes legítimas a propor embargos declaratórios. E no processo civil hoje, até mesmo quando houver um erro, né, um erro material, é possível você propor embargos declaratórios de erro material. Aqui nós verificamos que, como esses erros materiais e inexatidões podem ser supridos de ofício, independentemente de embargos declaratórios, talvez por simples requerimento você pede para o juiz corrigir aquele erro material, aquela inexatidão, né? Independentemente de embargos. Tá? O juiz, só pelo simples requerimento, quando é um erro manifesto, né? E o juiz verificando ali, ele vai ver que está incorreto. Você não precisa dos embargos. Ah, mas posso utilizar os embargos se for o caso? Pode, você não estará impedido de utilizar os embargos declaratórios. Eles serão recebidos, mas não necessariamente precisaria ser utilizado. Tá? Então, tem o juízo de retratação? Tem o juízo de retratação. Ele pode, nos embargos, se retratar dizendo, olha, não realmente está correto, eu vou alterar aquela parte da omissão, da contradição. Então, tem essa característica do efeito regressivo ou juízo de retratação nos embargos declaratórios. Tá? E só lembrando de contradição, que eu esqueci de falar, quando nós falamos em contradição, a contradição deve existir no julgado. Não é uma contradição da sentença com a lei, está sendo contraditória essa sentença com a lei 11.343. Não cabe embargos declaratórios para isso. Está sendo contraditório com a doutrina. Não cabe embargos declaratórios. A contradição ela deve existir dentro da decisão. Entre as proposições da decisão, você vai afirmar que existe ali uma contradição. E não, está contraditório com a lei, o que você está dizendo. Não, para isso cabe os recursos próprios para você impugnar, seja apelação, recurso em sentido estrito, agravo, execução, né? Os recursos próprios que nós temos, tendo em vista lá o princípio do cabimento, né? Os recursos previstos em lei e a adequação, você escolher o recurso correto para impugnar aquela decisão. Tá bom? Então vamos falar agora dos efeitos do recurso do embargo declaratório. É importante essa questão dos efeitos. Tem uma parte histórica, né? O Código de Processo Penal sempre silenciou sobre efeito de embargos declaratórios. Por quê? Quando eu falo em efeito, além desse regressivo que nós já falamos, a possibilidade do juízo de retratação ali, é a questão do efeito se é suspensivo ou interruptivo. O que acontece? A relevância disso é que quando interrompe, volta a contar do zero. Então eu tenho 5 dias para apelar. No 4º dia eu entro com embargos declaratórios. Se eu entender que o efeito é interruptivo, interrompe, volta a contar novamente. Quando julgar os embargos declaratórios, eu terei o prazo novamente de 5 dias para interpor a apelação. Agora, se entender que ele é suspensivo, como eu entrei é lógico, embargos considerando que fosse 5 dias, né? Nosso caso aqui é 2 dias. Se eu considerar 5 dias, se eu entrei com embargos no 4º dia, se ele é suspensivo e eu tenho 5 para apelar, quando julgar os embargos, eu vou ter 1 dia só de prazo para interpor a apelação, porque o efeito é suspensivo. Então, é assim que funciona. O efeito suspensivo conta só o prazo que resta. Então, se eu entrei no 2º dia com embargos declaratórios, como diz o Código de Processo Penal, se eu entender que o efeito é suspensivo, quando julgar os embargos, eu terei 3 dias para interpor a apelação. Tá? Já visto que para interpor a apelação o prazo é 5 dias. Se for interruptivo, eu entrei no 2º dia
Se interromper quando julgar os embargos declaratórios, volta a contar novamente o prazo. Ele interrompe, ele volta do zero. Eu terei 5 dias da publicação do acordo, do acordo ou da sentença da decisão que julga os embargos declaratórios. Tá? Então isso é suspensivo e interruptivo. Então nós temos que ver essa questão. O Código de Processo Penal sempre foi omisso em relação a efeito dos embargos declaratórios. Aí nós tínhamos como referência o juizado especial. E o juizado especial, a Lei 9.099 de 95, artigo 93, ele dizia já que o efeito dos embargos declaratórios era um suspensivo. Bom, mas o Código de Processo Civil falava que era interruptivo. Então ficava aquela dúvida, mas prevalecia o Código de Processo Civil, que era interrompia o prazo, não suspendia o prazo. Mas eu já entendia diferente, mesmo antes do novo Código Civil, eu entendia diferente. Por quê? Porque você só vai buscar uma interpretação extensiva quando você não tem nenhuma matéria correspondente aqui que fale sobre o assunto. Então, nós do processo penal, nós tínhamos o juizado especial no âmbito criminal que dizia que os embargos declaratórios, o efeito é suspensivo. Ora, então se nós temos uma matéria processual penal dizendo e falando sobre os efeitos dos embargos declaratórios, por que eu vou buscar o Código de Processo Civil? Então eu entendia que mesmo antes do novo Código de Processo Civil, os efeitos dos embargos declaratórios, depois da lei do juizado especial, o efeito era suspensivo e não interruptivo. Certo? Porque aí, sendo suspensivo, você nunca perderia o prazo, né? Mas a doutrina e a jurisprudência majoritária falaram, não, interrompe, tá, o Código de Processo Civil, e desprezavam aquele que estava contido lá no juizado especial. Mas aí, o que aconteceu? Aí veio agora o novo Código de Processo Civil e alterou o artigo 83 da Lei 9.099 de 95 e falou, não, o prazo dos embargos declaratórios interrompe o prazo para o recurso próprio para impugnar a decisão, o erro injudicando. Então, hoje nós temos o entendimento que prevalece hoje, como já prevalecia antes, mesmo sem essa mudança, que os embargos declaratórios têm efeito interruptivo. Então, preste atenção, quem não entendeu, eu vou explicar novamente. Eu tenho 5 dias para apelar, não tem? 5 dias para apelar. Saiu a sentença condenatória, foi publicada. Então eu tenho 5 dias. No segundo dia, eu entro com embargos declaratórios dizendo que a sentença tem uma omissão. Eu tenho o direito de fazer isso, 5 dias. Tá? Eu tenho 2 dias para fazer isso, embargos declaratórios, e eu fiz. Aí o juiz julgou os embargos declaratórios. Ele julgou os embargos declaratórios, julgou procedente ou improcedente, não importa. Saiu a publicação da decisão que julgou os embargos declaratórios. Aí, como interrompeu o prazo, quando sair a decisão, por exemplo, foi publicada a decisão dos embargos declaratórios hoje, volta a contar novamente o prazo. Exclui o dia de hoje, eu tenho mais 5 dias para propor a apelação. Isso é efeito interruptivo. Volta a contar todo o prazo que a lei disciplina sobre o recurso de apelação. Volta a contar novamente. Agora, se fosse suspensivo, quando publicou a decisão dos embargos declaratórios, eu teria só 3 dias para apelar. Por quê? Eu entrei com o embargo declaratório no prazo de 2 dias. Ficou só mais 3, né? Que era o prazo que eu tinha de 5 dias para apelar. Quando sair publicados os embargos declaratórios, eu terei só mais 3 dias, se o efeito fosse suspensivo. Mas não é suspensivo. O efeito ele é interruptivo. Só não vai interromper, e aí está previsto no próprio regimento interno do STF, não me recordo o artigo, mas ele está previsto no 337, né? Então deve ser por ali, no 339, salvo engano, do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Fala que se os embargos declaratórios tiver caráter protelatório, não interrompe o prazo. Aí o prazo ele é suspensivo. Então, imagine, se você vai
tem o prazo para interpor agravo regimental, né? Você vai e entra com embargos declaratórios, né? No terceiro dia, né? Aí entende-se que o embargo é protelatório. Aí você teria só mais 2 dias para interpor o agravo regimental. Tá certo? Então, se for entendido que o embargo é protelatório, né, não interromperá o prazo do recurso próprio para impugnar. Tá? Por que eu falo sempre recurso próprio? Gente, porque eu estou falando de uma decisão, por exemplo, que rejeita a denúncia ou queixa. O juiz rejeitou a denúncia ou queixa. Você pode entrar com embargos declaratórios? Posso. Tudo bem que ela não é uma decisão fundamentada, não precisa fundamentar. Não, aliás, decisão que rejeita sim, a que recebe que não precisa. Rejeitou.